Melhor episódio até agora, com muita gente ferida, altos e baixos, morte chegando e não vindo, revelações acontecendo e um plot twist no final que deixa para a semana que vem um perigo gigantesco para o protagonista. Melhor episódio até agora, sem dúvida. Se discorda de mim, você tá errado. Mentira, pode discordar. Se sinta à vontade para dar sua opinião aqui embaixo no nosso, já virou, né, corujão da Gabi, porque eu só venho tarde da noite. Hoje é mais um dia que eu quase não consegui gravar, mas tô aqui na força de nem sei se é ódio, o que é, gente, ou amor. E bora comentar, vou até deixar ela ali atrás. Calma aí que eu tô voltando. Pronto, do ladinho da Nezuko, pra gente comentar episódio novo de Kaiju Number 8. Antes de tudo, 2 recados. Finalmente a Frente Fria tá mais ou menos chegando no Brasil. Se você quiser um moletom lindíssimo como este que eu estou utilizando, vai ter foto porque não aparece tão bem assim na câmera, estou com preguiça de levantar, ou outro da minha coleção loja.com.br/Gabi-Xavier. Acesse o link depois desse vídeo para promoções, preços especiais e estampas maravilhosas que você encontra na minha coleção com a loja, mas Frente Fria, que pra mim é uma coisa muito feliz e agradável, para outros está sendo mais um problema e transtorno no Rio Grande do Sul. Por isso, continuem acompanhando as formas de doação, de ajudar, compartilhar informações, pontos de coleta, e aqui embaixo no comentário fixado vai ter um pouquinho mais disso para quem não tiver nenhuma informação ou quiser alguma fonte confiável para ajudar. É sempre importante a gente se unir, principalmente em momentos como esse. Bora falar de Monstrão agora. Vocês não vão acreditar, eu esqueci de novo o número dele. Episódio 7. Aí você pensa, que garota é essa maluca que eu caí no vídeo que ela não sabe nem o número do episódio? Sou eu, Gabi Xavier, e eu estou aqui para comentar o nosso Sabaiju, como foi definido nos últimos tempos, nosso dia de falar de Kaiju Number 8, Kaiju número 8, episódio 7. E esse episódio trouxe mais um momento em que Kafka precisou se transformar para defender, inclusive, Ichikawa. Não só Ichikawa, como também Iharu Furuhashi. Aliás, o que eu gosto bastante neste momento do anime é essa comparação, esse paralelo entre Ichikawa e o Kafka e o começo da relação deles agora com os dois jovens. Quer dizer, quando Ichikawa conheceu o Kafka, Kafka ainda sem nenhum poder, nenhuma capacidade kaiju para se defender, ainda assim ele abraçou essa ideia de proteger a outra pessoa, do outro sobreviver, nem que ele precisasse se sacrificar. E a gente sabe que ele tinha capacidade zero, literalmente poder zero, para conseguir defender alguém. Ele estava simplesmente se oferecendo para dar a chance do outro, Ichikawa, viver. E neste episódio a gente vê a mesmíssima coisa acontecendo. O cara novato do time de limpeza, como já sabíamos, era um kaiju humanoide, entretanto um kaiju mesmo, que tá no corpo de um ser humano, que se transforma livremente, mas ele age, fala como um kaiju, pensa como um kaiju, ele tenta entender a mente e comportamentos humanos, não é da mesma forma o que aconteceu até agora com Kafka. E imediatamente este outro kaiju se transforma, vira para Ichikawa e pro Furuhashi, e ele fala algo muito interessante durante todo esse momento, que é sobre levar alguém da força de defesa vivo, atingindo vários pontos para que eles ficassem, ou ele ficasse imóvel, mas sem atingir algum ponto vital. Ele precisava de uma forma daquela para estudar. Quem é esse kaiju, que de fato é um kaiju? Qual é o objetivo dele? Se pensarmos que existiram pelo menos 2 mosquitinhos kaiju que entraram dentro de seres humanos, qual é o propósito desses kaijus ao, pelo que a gente vê deste outro, estudá-los, estudar os seres humanos, estudar até mesmo o kaiju número 8 que não se transforma ou não se comporta como um kaiju. O episódio é praticamente todo centrado neles dois e vemos tanto o Iharu quanto o Ichikawa, o Reno, se esforçando para conseguir derrotar ou parar aquele kaiju humanoide que surgiu. A comunicação da área foi toda cortada, então eles não conseguiam sequer avisar as outras pessoas, os outros pelotões, de que eles estavam em perigo, de que tinha um kaiju humanoide por ali. E no começo, o Iharu, ele fica com essa coisa de disputa. Eu parei naquela trava de 20%, o Reno continua avançando. Ele sempre tinha essa comparação, talvez por serem os dois jovens da turma, não só se espelhando na própria Mina ou na Shinomiya, que a gente sabe que são casos muito acima, principalmente Mina Ashiro, mas também porque ele queria se sentir avançando.
E é neste episódio que ele se inspira no Reno não pela força dele que não para de crescer, pelo poder de combate, mas sim por essa inspiração, vontade e força de continuar defendendo o outro, se sacrificando. É Ichikawa dessa vez que, mesmo ferido, vira pro Furuhashi e diz: vai, foge, avisa os outros. É exatamente o mesmo paralelo lá do começo entre o Kafka e o Ichikawa. O Reno se inspira no Kafka, e agora a gente vê cada vez mais isso, não porque ele virou um kaiju e é fortão, mas porque ele é um senpai. Ele é alguém mais velho e também acima dele em experiência, que passa para ele ensinamentos que nenhum treinamento da força de defesa passa. É um ser herói, é um ser altruísta que não necessariamente nasce com você ou que não necessariamente é desenvolvido à medida que você vai treinando para ser mais forte. E numa corrente do bem, a gente vê isso chegando também no Iharu quando ele volta. Ele acaba defendendo num certo momento o próprio Ichikawa, porque esse kaiju, ele conseguia, a kaiju humanoide, né? Ele conseguia ultrapassar os escudos de defesa das peles de kaiju também, das roupas especiais que a galera ali usava. Ele conseguia produzir golpes tão rápidos, difíceis de ver e prever. O Reno, não só pela sua habilidade, mas ele já tinha sido avisado pela Shinomiya como que aquilo parecia instantes antes, né, do ataque, então ele conseguia mais ou menos se desviar. E um foi dando força pro outro, e um foi se esforçando cada vez mais, e mais feridos, e mais sangue, mais buraco, não dando tempo da roupa estancar aquele sangramento, porque isso também exige uma concentração. Você pensa, alguém vai morrer. Ficava cada vez mais claro, de novo, vamos pelos detalhes, que não seria o Reno, porque o Reno chamou mais a atenção do kaiju humanoide, e ele falou, ou ele pensou, já nem sei mais, falou consigo mesmo, que ele precisava levar alguém da força de defesa vivo. O outro seria dispensável, e o outro quase foi dispensável, se não fosse a chegada do Kafka. Antes da gente falar de chegada do Kafka, explosão de raiva e emoção, inclusive, dele ao defender os seus, e do final que deixou o Kafka num momento bem complicado com o vice-capitão Hoshina, eu queria comentar de novo o como eu acho que a direção, sim, independente de adaptação, independente de reclamações que eu sei que podem, e, gente, tudo bem se existirem, vamos combinar em discordar ou conversar na boa e não ficar cada um se destruindo, mas eu acho que a direção, ela consegue balancear muito bem sim os alívios cômicos ainda, com momentos, por exemplo, nesse episódio extremamente dramáticos e as reviravoltas, que por mais óbvias que sejam, não sei se alguém achou que o Kafka não ia aparecer no mínimo para salvar um. Ele ia, de alguma forma ele ia descobrir o que estava acontecendo e ele ia chegar ali. Mas quando ele chega, é aquela explosão. É a explosão da cena em si, do ângulo, da trilha sonora, que por algumas vezes me lembrou também na trilha sonora de batalha, trilhas de animes clássicos shonen, até mesmo algumas de Bleach, e desculpa se você achar que isso é uma aberração ou uma blasfêmia, gosto das duas coisas, mas é só para me trazer aqui essa impressão, ou trazer para vocês a minha impressão de que kaiju continua sendo um baita entretenimento. E dessa vez a gente nem teve tanto alívio cômico, porque o Kafka estava na maior parte do tempo fora da tela, e ele é o grande ponto de alívio de risadas dos episódios em geral, e porque a situação era muito complicada. Eles já estavam lá tentando terminar de exterminar a primeira tarefa do pelotão, inclusive novato. Aí me vem um kaiju humanoide para bagunçar a coisa mais ainda. Pelo contato e sinais vitais do Reno e do Iharu terem sumido, a própria Shinomiya e o Kafka, eles percebem que alguma coisa aconteceu, a Shinomiya fala, olha, o kaiju humanoide tá aqui, e como o próprio Kafka é um kaiju, ele consegue sentir outro kaiju perto, ainda mais dependendo da força, então ele consegue chegar até onde ele estava, por consequência até onde os seus colegas estavam, e defende Furuhashi na hora que ele seria aniquilado, porque ele não era mais necessário sequer para esse tal estudo. E a gente sabe que o Kafka foi medido no outro episódio como um kaiju 9.8 de força. O maior nível até então, um kaiju forte pra caramba, mas como kaiju, ele não tem tanta experiência. Notem que ele é, como eu fiz piada lá no começo, quase o One Punch Kaiju.
ele junta toda a sua raiva, a sua força, ele explode, ele conseguiu se defender depois de um golpe que ele tomou, ele entendeu, então é com isso que você ataca? E ele já fez ali um tipo de escudo para não ser mais atacado pelo outro humanoide, depois ele encheu de soco, passou da barreira dos cadáveres, aniquilou, chegou no núcleo, sabia na verdade onde estava o núcleo ali no centro do outro humanoide e o expôs, e só não conseguiu acabar com ele, primeiro porque o mistério desse cara tem que continuar, é um novo personagem, um novo vilão e com não complexidade de roteiro, mas complexidade de construção neste universo, né? É um kaiju humanoide em oposição ao personagem principal que a gente tem, então precisa haver esse conflito até mesmo ético pra gente compreender da onde vem essa diferença, qual é o limite, mas também porque chegou uma galerinha qualquer, olhou pro kaiju, coitado, número 8, o kaiju do Kafka, não sei nem se viram o outro caído no chão, e pensou, opa, já vamos avisar aqui os outros que encontramos o kaiju, que bate com o kaiju número 8, e o Kafka fica meio sem saber o que fazer. Só que os detalhes, apesar de tudo, é que ele defendeu tanto Ichikawa quanto Furuhashi, ambos sobreviveram, mas não em estado tão bom para saírem falando, comentando, dando depoimentos, ainda mais na confusão em que tudo estava acontecendo. E o próprio kaiju número 8 defendeu, depois que o outro humanoide se recompôs ali, escondeu seu núcleo, já foi metendo o pé, ele sabia que esse kaiju número 8, olha como ele já observou o padrão, ia defender humanos. Então ele foi atacar os caras da força de defesa para criar um espaço de fuga e assim foi. Então, se alguém sentar e conversar, se existisse um momento de uma roda ali para todo mundo dizer, gente, esse kaiju número 8, ele até que defende, né? Será que não vale prender ele e bater um papo ao invés de simplesmente aniquilar e arrancar a cabeça? Tá, poderia ser. Só que o episódio termina exatamente com o vice-capitão Hoshina aparecendo. E como eu já tinha comentado com vocês, porque o episódio já tinha deixado isso claro até através da própria fala de Hoshina, ele é o mais forte depois da Mina. E ele é muito bom no combate corpo a corpo. Ele usa uma arma ali, uma espécie de espada, adaga, que é uma técnica milenar da sua família, especializada em caçar kaiju. E ele encontra o kaiju number 8. Kaiju Hachigo, se você quiser falar em japonês, o nosso Kafka. E o que vai acontecer? Porque um vai com fogo nos olhos para matar. E o Kafka não tem intenção nenhuma de matar o Hoshina. E como que ele vai conseguir fugir no meio de toda essa situação, se existir essa possibilidade? Para mim, esse episódio, ou este momento da história, reúne tudo que um episódio precisa ter. A gente tem o mistério, já o conflito que se apresenta no começo, quer dizer, o grande maior vilão até este momento tá ali para atacar não personagens quaisquer, mas Ichikawa, que é muito importante, e o próprio Furuhashi, que tá vindo com uma aparição cada vez mais interessante, inclusive em dupla com o Ichikawa. E aí a coisa vai escalonando, vários ataques, sangue, perigo de morte, morte cada vez mais perto, e o cara soltando os mistérios de estudo e não sei o que você fica pensando quem que é esse ser e por que eles estão se mesclando com seres humanos. Aí de repente chega a notícia pro Kafka que aparece ali, luta, belíssimo momento, tanto em brilho, minha opinião, tá? Desculpa, gente, adorei, trilha. Aí ele quase consegue matar o cara, é exposto de novo, o cara foge de novo. E pra você achar que vai terminar então o kaiju número 8, o Kafka fugindo e se escondendo como aconteceu durante a prova? Não. Ele é encontrado pela segunda pior pessoa que ele poderia ser encontrado. Porque pior que isso, talvez fosse a Mina, que se não desse tempo dele abaixar a máscara e falar, peraí, tô aqui, confia em mim. Quem sabe ele foi encontrado pelo vice-capitão que tá doido pra descobrir, entender e aniquilar, talvez, este kaiju número 8 que está na sua frente. Gostei do episódio, essa é a minha opinião, nosso corujão do Sabaiju, porque se ainda é sábado, ainda é Sabaiju, termina por aqui e a gente continua amanhã com programação de Demon Slayer, comentário semanal da nova temporada, e na semana que vem a gente vem com alguns comentários e análises diferentes, tanto de mangá, anime / game, vamos falar assim, e de provavelmente um mangá mais diferentão também, além dessas análises semanais que eu espero que vocês continuem comigo, pelo menos todo sábado, domingo e durante a semana, me dê uma chance de continuar me ouvindo e descobrindo novas outras coisas. Em @xgabi Xavier tem várias outras dicas, espero vocês por lá também. Tchau, tchau!